Bom, pessoal, gostaria de... Tá todo mundo aqui já? O pessoal já tudo? Tudo? Bom, gostaria de apresentar a professora Sandra, ela estava aqui ontem, quem esteve aqui na abertura viu ela falar um pouquinho. Ela é professora titular aqui do Departamento de Matemática Aplicada, atualmente é vice-chefe do departamento, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o grupo de métodos computacionais de otimização. Então, tenho muito prazer em chamar a professora Sandra aqui para falar com a gente. Por favor. Obrigada, Jean, pela apresentação. Boa noite a todos. Então, minha missão hoje é contar um pouquinho para vocês sobre o nosso grupo de pesquisa, o grupo de métodos computacionais de otimização. Vocês sabem que nesse ano o IMEC está fazendo 50 anos, e nesse ano o nosso grupo está fazendo 40 anos de seminários. A gente tem seminários semanais, todas as segundas-feiras, às 2 horas da tarde. E os seminários começaram em 78, quando o Martínez, que é o líder do nosso grupo, propôs os seminários, e esse ano também ele fez 70 anos. E no dia do aniversário dele a gente fez uma homenagem para ele. Aqui está uma parte do grupo, nem estão todos, alguns nesse dia não estavam, mas vocês podem ver aqui uma parte dos nossos colaboradores, né, nossos alunos de mestrado, de doutorado, pós-docs, alguns pesquisadores, a Ana, a esposa do Mário, que já se aposentou, mas estava aqui nesse dia, o Leandro, o filho dele, que é docente lá na Química, o Lúcio, a Chete, eu também estava, e os nossos alunos. Então foi um dia bem gostoso, porque além de um seminário em homenagem a ele, né, a gente celebrou esse tempo aí todo da gente junto. Então, é um grupo já bem consolidado, né, do nosso departamento, e a gente trabalha com otimização contínua. Então, o nome Métodos Computacionais de Otimização traz um pouquinho do sabor do nosso trabalho, né? Então, essencialmente, o que a gente foca? A gente busca trabalhar misturando teoria e prática na otimização contínua. Então, a gente gostaria sempre de pensar em identificar resultados teóricos com impacto prático, e de maneira que, para quem já estudou um pouquinho de otimização não linear, sabe que o problema global, de achar um ótimo global, é um problema muito difícil. Muitas vezes a gente fica satisfeito se consegue encontrar uma solução local. Mas então, nesse caso, a gente também gostaria de ter algoritmos que identifiquem soluções locais, mas que tenham algum impacto global também. Então, esses seriam, digamos, os nossos objetivos últimos, né? A gente gostaria de ampliar a fronteira do conhecimento em termos desses aspectos. Como que a gente tem feito isso, né? Recentemente, a gente tem tido algumas conquistas aí, estado bastante felizes com alguns resultados que a gente conseguiu. Do ponto de vista teórico, a gente conseguiu caracterizar soluções de uma maneira bacana, que sob determinadas circunstâncias a gente está satisfeito com essas caracterizações, com um impacto teórico interessante. Além disso, alguns algoritmos práticos também atacando problemas reais. E, combinando isso tudo, analisar o esforço computacional para se resolver os problemas. Então, eu quero resolver o problema com uma determinada precisão. Quanto custa aquilo para mim em termos de esforço computacional? Quantificar esse tipo de questão também tem feito parte aí das nossas conquistas recentes. Então, como que a gente enfrenta esses desafios, né? Essencialmente, o nosso grupo trabalha num tripé, aí, em 3 pilares, digamos. O teórico, o computacional e o aplicado. E, de alguma maneira, em alguns trabalhos a gente é mais teórico, em outros a gente é mais aplicado, em outros a gente é mais computacional, mas muitas vezes a gente combina essas 3 coisas ao mesmo tempo. Então aqui eu estou elencando um pouquinho, né? Quando a gente trabalha mais do ponto de vista teórico, buscando a profundidade matemática, buscando originalidade, relevância. Também quando a gente tem as implementações, é importante que a gente disponibilize os nossos programas para que outros colegas possam usar, outras pessoas da comunidade possam usar. Então essa é uma prática também feita pelo grupo. A gente já trabalhou com várias aplicações importantes e ainda trabalha com aplicações aí
significativas, vou contar um pouquinho para vocês. E, conforme eu falei, muitas vezes a gente combina essas três coisas, né? Então, combina aí os aspectos teóricos, computacionais, as implementações, e os três pilares aí podem estar presentes em muitos dos trabalhos que a gente faz. Então, eu vou comentar aqui alguns dos resultados recentes que o nosso grupo produziu. Eu trago alguns títulos dos artigos aí, e vocês vão identificar os professores do grupo, né? Nesse caso aqui, o professor Roberto Andreani, também conhecido como Nino, o Martins e o Lúcio. Nesse trabalho, eles desenvolveram resultados teóricos importantes desse tipo que ajuda a caracterizar as soluções. Então, vocês veem aqui um outro trabalho também com professores do grupo, o Nino de novo, Martins, um aluno de doutorado do Paulo Silva e o Paulo Silva. Então, esses são dois exemplos de trabalhos recentes nessa linha mais teórica de caracterização de soluções. Um outro exemplo aqui agora com o professor Ernesto Virgínio, lá da USP, um aluno de doutorado dele, o John, que agora atualmente é um pós-doc nosso. Também o Martins, esse eu estou presente, junto com o professor Felipe Tuan, que é um dos pais aí das regiões de confiança, e a gente teve a oportunidade e o prazer de trabalhar com ele nesses dois trabalhos aqui, que envolvem justamente avaliar o esforço computacional da gente encontrar uma solução para uma determinada precisão. E a gente olhou os problemas mais simples de otimização, problemas de otimização irrestrita, com modelos de alta ordem, ou então o problema geral de otimização não linear também, com modelos de alta ordem. Quer dizer, modelos que usam derivadas, não só derivadas segundas, mas podem usar derivadas terceiras, quartas, derivadas superiores aí. E a gente quantificou, então, como que isso funciona, né, do ponto de vista do esforço computacional. Quanto me custa calcular todas essas derivadas e com que precisão eu vou ter a solução. Então, exemplos nesse sentido mais teórico, né? Agora eu vou falar um pouquinho de trabalhos recentes envolvendo, o Moretti falou um pouquinho dos frangos, né? Era uma fala muito sanguinolenta, mas essa fala aqui é mais legal. Porque nesse trabalho, que combinou otimização e simulação e modelagem, eles estavam preocupados com o conforto dos frangos. Justamente nas granjas, né? Se o frango está bem confortável, numa situação de uma temperatura boa, com alimentação, tudo funcionando muito bem, o ciclo de vida dele funciona legal e ele vai engordando de acordo com o esperado e pode ser abatido dentro dos 28 dias, que é o período esperado, aí, desde o pintinho até o frango de corte. Então, nesse trabalho, o Bruno, que era um aluno do Mário e da Chet, junto com a Denise também, outra aluna de doutorado deles, e mais o Dante Conte, alguns de vocês conheceram o Dante, talvez fizeram disciplina com ele, foi um pós-doc da gente aqui por um tempo. Eles analisaram a questão do conforto dos frangos nos aviários. Então, o aviário, em geral, é uma construção bem comprida, que tem a ventilação obtida com uns ventiladores gigantes no canto, que ventilam até o final. E aí, então, eles simularam toda essa dinâmica, né, da temperatura para os frangos e para o conforto deles, e produziram aí dois trabalhos bem legais, recentes, cuidando do conforto dos frangos, aí como quantificar isso. E a ideia era que isso fosse usado em tempo real, dentro das granjas, para que o controlador pudesse saber a hora de ligar e desligar o ventilador ou o aquecedor, se está muito frio. Os frangos tendem a ficar muito juntinhos, se está muito calor eles querem ficar espalhados. Então, controlando pelas imagens que eles coletavam dos frangos, com câmeras, eles conseguiam saber como que estava essa dinâmica. Então, simulavam tudo isso e faziam o controle. Então, esse é um trabalho bem aplicado aí, né? E recente. Bom, como eu comentei com vocês, nossos códigos, né, a gente preza por poder disponibilizar, e um projeto Tango, que é esse projeto Trustable Algorithms for Nonlinear General Optimization, nada a ver que o pessoal é todo argentino e gosta muito de tango, né? Mas, e também por isso, mas aqui, nesse projeto, eles prepararam uma série de programas, né, incluindo
um código bastante consolidado e consagrado do grupo, que é o Algencam, que envolve Lagrangiano aumentado para resolver o problema geral de programação não linear, e que está disponível e já foram feitos muitos downloads. A comunidade usa esse programa para resolver problemas aí, aplicados e teóricos e tudo isso. E é uma página com acesso bastante documentado e tudo mais. Então essa página está hospedada na página do... Esse projeto está hospedado na página do Ernesto Virgin, lá da USP de São Paulo, e o Ernesto também integra o nosso grupo, né? Além disso, recentemente o Ernesto e o Mário produziram um livro que foi publicado pela SciAM, em Lagrangianos aumentados, justamente o foco desse código, o Algencam. E eles têm, o Mário e o Leandro, eles têm esse pacote PECMOL para empacotamento de moléculas, que é um pacote muito usado pela comunidade química. Eu dei uma olhadinha aqui e até preparar esses slides já tinham sido 22.500 downloads, uma ordem de 300 downloads por mês. O pessoal usa esse pacote justamente para poder modelar empacotamento de moléculas em regiões, né? E ele é muito interessante para começar o problema, para criar um ponto inicial para que um modelador aí das moléculas possa gerar uma solução ótima. Então é um pacote só para gerar o ponto inicial e ele tem uma aceitabilidade aí bastante interessante. Ok, nosso grupo tem tido apoio do CNPq, a grande parte dos nossos professores que participam do grupo possuem bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq. Além disso, a gente tem recurso da FAPESP também, dos projetos temáticos. O primeiro projeto começou em 94, atualmente a gente tem um projeto que está terminando agora esse ano, que chamamos Pedido Seguinte. E a gente interage também com o CEPIT-CMEAI, que é um Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria. A sede desse grupo, desse centro, é na USP de São Carlos. E aqui eu trouxe uma foto do último workshop que a gente teve agora em julho, de soluções matemáticas para problemas da indústria. Em todo julho acontece esse workshop. E se vocês se interessarem, vai ser muito legal se no ano que vem vocês se inscreverem e participarem. As indústrias propõem os problemas, são formados grupos de trabalho e a gente fica durante uma semana trabalhando nos problemas das empresas, tentando buscar uma solução naquele período, né? E para que aquilo possa ser usado pela empresa de alguma maneira, propor alguma coisa usando os nossos conhecimentos e a bagagem que a gente tem, dos professores, dos alunos, de todo mundo que está envolvido, em equipes. E aqui então dá para vocês terem uma dimensão da quantidade de pessoas. Nesse workshop nós trabalhamos em 6 problemas, alguns problemas de logística, um problema do governo de São Paulo envolvendo os impostos, tinha também um problema aqui do síncroton. Então é muito legal. Eu recomendo que vocês visitem a página do CMA e possam ter uma ideia dos vários projetos que esse centro desenvolve. Então a otimização é só uma perna, né? Só um dos grupos aí. Eles têm também outras áreas e vale a pena vocês darem uma olhadinha. Então o nosso projeto hoje temático, eu que estou coordenando esse quinquênio, né? O Martins, o Nino e o Ernesto são pesquisadores principais desse projeto. Nós temos também os pesquisadores associados, o Lúcio, o Paulo, o Chico, a Chete, o Leandro da Química e 3 professores, o Gabriel, o Luiz Felipe e o Feodor, de outras instituições. O Gabriel da USP São Paulo, e da Unifesp de São José e da Federal do ABC. Atualmente a gente conta com 3 pós-docs. O Lucas Simões foi meu aluno de doutorado. No ano passado ele ganhou o prêmio de melhor tese de matemática aplicada pela SPMAC, e a gente ficou muito orgulhoso desse resultado. A tese dele realmente foi uma tese muito bacana. O John, ele fez o doutorado com o Ernesto, mas ele tinha sido meu aluno de IC, e foi para fazer o mestrado e doutorado na USP, e agora ele voltou e está como pós-doc com a gente aqui no grupo. E o Rafael Lobato também é um pesquisador, fez o doutorado na USP e hoje faz o pós-doc com o Martins. E a gente tem também o nosso grupo de alunos.
grupo grande de alunos de doutorado, de todos nós, pesquisadores do projeto, né? Um grupo também de alunos de mestrado e os nossos alunos de C, alguns deles até aqui na sala. Muito legal. E vocês podem ver que a proporção não é tão grande, então tem muito espaço para alunos de C no nosso grupo ainda. É importante que vocês, sim, caso gostem desse assunto, nos procurem, comecem projetos, tem espaço para trabalhar, muito espaço para trabalhar. Vale a pena só mencionar que alguns desses alunos são alunos da USP, ou da Federal do ABC, ou da Unifesp, tá? Não são todos do nosso programa, mas mais que a metade, sim. Mais que a metade dos de doutorado, mais que a metade dos de mestrado também. Ok, então só para um levantamento rápido aqui em termos de quantidade, né? Nesse último quadriênio, 2014-2017, a produção do nosso grupo, em termos de artigos, livros, apresentações e conferências nacionais e internacionais, dissertações defendidas, teses defendidas, trabalhos submetidos, uma ideia aqui da média por ano. Então, para vocês verem que é um grupo que produz bastante e diversifica, né? Como eu mencionei, nesse pilar teoria, aplicações e a prática é uma coisa que nos motiva, nos faz querer sempre aprender um pouco mais. Então, essencialmente, era isso que eu tinha para contar. Obrigada. Perguntas para a professora Sandra? Alguma pergunta? Não? Bom, eu tenho uma. Queria saber assim, um pouquinho, qual é a dinâmica mais ou menos que o grupo tem com indústrias, com as empresas? Assim, a senhora falou um pouquinho do CMEI, iniciativas assim acontecem mais vezes além do CMEI? Hoje em dia o que nos move em relação a essa questão das indústrias realmente é o CMEI. E um dos projetos recentes foi esse com os frangos, né? E esse contato principal que a gente tem sido realmente nessa semana do workshop. Não vejo que a gente esteja tão conseguindo fazer essas parcerias. Na verdade, acho que a gente nem está se mobilizando tanto em relação às empresas. Talvez a gente devesse fazer mais isso. Mas realmente não é fácil, né? E de alguma maneira a gente vai na nossa roda viva dos cursos, dos alunos, dos projetos e acaba não se envolvendo tanto nessa direção. Posso complementar só um pouquinho? O que acontece, a Sandra tem razão, não é fácil, porque é uma questão cultural. Por exemplo, eu fiz doutorado nos Estados Unidos, lá a relação indústria-universidade é tremenda. Você tem vários projetos da indústria para tratar com teste. Aqui você vai falar com uma indústria, o cara fica preocupado com o deadline e a gente, claro, você pode chegar a fazer uma solução tipo uma heurística para resolver o problema do cara, mas você vai trabalhar no problema do cara, teoricamente demora, não é uma coisa que você entrega depois de um mês. Tá? E sempre eles querem, acho que é pela universidade pública, então não precisa cobrar nada. Na verdade, a cobrança nossa é bolsa, é uma máquina melhor, coisa do tipo. Mesmo assim, eu quando voltei dos Estados Unidos, me lembro que eu tentei só queimei sapato. Não foi tão fácil. Não, é muito difícil o contato da indústria com a universidade, mas eu acho que é uma questão cultural mesmo. Tem também a questão do sigilo, né? Que muitas vezes os projetos industriais, eles envolvem para você poder desenvolver e ter acesso aos dados, você não vai poder divulgar aqueles dados. E para a gente, que para dar satisfação da grana que a gente recebe, a gente precisa publicar e mostrar isso, montar nos congressos e ter a divulgação, fica bem complicado, porque como que você faz todo um trabalho desse e não pode contar para ninguém, né? Então, existe também essa questão dos direitos autorais, com quem fica, todo o sigilo. Na verdade, resolve isso assinando um termo De confidencialidade. que mascareia os dados. É. Às vezes algumas indústrias aceitam isso. O dado tem um certo formato, aí você provoca uma perturbação dos dados a manter aquele formato, aquela
isso. Sem Então, contar o que é sem mesmo. contar o que é. Mas às vezes você não pode contar também a dinâmica de resolver, porque aquilo vai ser um segredo industrial, né? O concorrente não vai poder saber. Havia aquilo correndo, não pode vender os carros. Então existe essa questão também. Tá bom, Enfim, e os projetos que vocês fazem no interior, assim, algo mais teórico, na hora que isso é exposto nas comunidades bibliotecas, algo assim, tem alguma procura no mercado? Tem. Pode. Às vezes vocês não podem pegar um projeto e começar do zero, mas uma empresa vai lá pesquisando e acha algo que vocês já fizeram. Isso acontece com frequência? Como eu comentei, nesse caso das proteínas, sim, bastante, né? Eles acompanham, inclusive, a página e tem esse monitoramento. Agora, o código para resolver o problema geral de otimização não linear, quem procura mais é a comunidade acadêmica mesmo. Então, realmente são os nossos colegas aí, na hora que estão desenvolvendo os seus programas, que usam para comparar ou propor melhorias também, coisas nesse sentido. Alguém mais tem alguma pergunta? Não, você se inscreve na página, costuma abrir no finalzinho de maio, já abre, você se inscreve e corre. E é muito legal porque os alunos têm ajuda. Então tem um auxílio transporte, tem para você ficar lá a semana toda um auxílio para hotel, né? E tem alimentação também. Então é um projeto que tem bastante grana, então tem como subsidiar. Legal, acho que vale muito a pena. Se vocês puderem, acho que vocês vão gostar bastante de participar. Eu tenho mais uma pergunta. Né? É porque já não vai mais ser aluna, né? Vai formar sexta-feira. Ai, meu Deus. Olha, talvez até dê para participar, né? Agora não tem... Tenho visto os alunos, mas talvez ex-alunos ainda vão. Então... Aluno especial, né, fazendo as matérias. Acho que não. Mais alguma pergunta, pessoal? A inscrição é individual. Os times se formam lá, porque aí é a adesão para os projetos, né? As empresas apresentam no primeiro dia, depois a gente forma os times e vai trabalhar. E os times às vezes são flexíveis, você pode escolher que gostaria de trabalhar um pouquinho nesse problema, um pouquinho no outro, então pode migrar. Bem legal mesmo a dinâmica. E aí a ideia é que vão acompanhando, né? No segundo dia já apresentam a primeira proposta e até o último dia a gente tenta ter alguma pequena solução. Às vezes tem até uma grande solução, bem interessante, depende do problema. A gente tem as máquinas lá à disposição da gente essa semana também para usar. Perguntas? Não? Bom, então, vamos agradecer mais uma vez a professora Sandra. Pode vir também. Não, pode vir. Pois é, eu não consegui dar nenhuma. Não, é porque tem um conceito aí, eu tô bem cuidado. Deu certo. Agora, pode pegar. Eu vou pedir, já que estão os dois professores aqui, queria que a Sandra escolhesse um número entre 1 e 34.